Imagine um mundo onde a vergonha é tão organizada que vem com manual de instrução. Agora, imagine que esse mundo existe. Tem um botão para tudo. E claro, um botão só para fingir que você não existe no banheiro. Esse botão tem nome: Otohime, traduzindo com um pouco de licença poética, a princesa do som. E o único trono que ela governa é o sanitário. Sim, o Japão, país das sakuras, dos animes e dos robôs que pedem desculpa quando esbarram em você, criou uma solução high-tech para um problema que francamente não devia ser um problema. Estamos falando do som da descarga, mas não uma descarga de verdade. Uma simulação sonora perfeitamente inútil que serve para disfarçar o que seu corpo está fazendo. Porque admitir que ele está funcionando seria aparentemente grosseiro demais para a civilização que inventou o sushi de esteira. E antes que você ache que isso é piada de internet, respira fundo e segura essa. Já nos anos 80, mulheres japonesas estavam tão desconfortáveis em usar banheiros públicos que acionavam descargas múltiplas, reais com água, encanamento, custo e desperdício, só para abafar os ruídos fisiológicos. Resultado? Litros e litros de água indo embora por pudor. Isso mesmo, a vergonha custava caro. Foi aí que veio a solução. Sons digitais de descarga, acionados por sensor ou botão, em vez de água corrente. Um gesto simbólico, um placebo sanitário. E cá estamos, 2025, com inteligência artificial escrevendo roteiros. Oi, e vasos sanitários que entendem sua timidez. Olha que distopia elegante. Mas vamos ser sinceros. A existência desse botão é mais sobre o Japão do que sobre banheiros. Ele é uma metáfora cintilante de porcelana e LED, sobre como a sociedade empacota o desconforto e entrega como inovação. Você entra no banheiro, aperta o botão e pronto, ninguém ouviu nada. Seu corpo não existe. Sua bexiga nunca foi ativada. O ambiente está limpo, o som é educado e a vergonha, sempre ela, tá ali, funcionando em estéreo digital. Porque no fim das contas, o que se quer não é conforto, é silêncio. Silêncio para fingir que somos robôs bem calibrados. Que o intestino não faz barulho, que o corpo é inodoro e que o ato de ser humano pode ser escondido com um botãozinho sonoro. A Otohime virou símbolo de algo que ninguém teve coragem de dizer. Existe uma descarga emocional operando em loop na cabeça de todo mundo. E o Japão, com sua precisão cirúrgica, decidiu torná-la auditiva. Agora a pergunta: se estamos usando tecnologia para esconder o som da própria natureza? O que mais a gente está silenciando sem perceber? Spoiler, muita coisa. E você não vai gostar. Vamos continuar, porque você claramente escolheu perder 35 minutos da sua existência me ouvindo falar de barulho de cocô, com filosofia de design embutida. E olha, se você acha que o Otohime é só uma excentricidade, uma daquelas coisas do Japão que a internet adora transformar em meme, você está pensando pequeno. Isso aqui é engenharia emocional aplicada. É a arquitetura da dissimulação. E o pior, funciona. Sabe aquela sensação de alívio ao entrar num banheiro público vazio? Aquele suspiro de ufa, ninguém para ouvir meu intestino tentando se comunicar em código Morse? Agora multiplica esse desconforto por gerações inteiras,
sendo educadas a conter tudo que é orgânico, barulhento, humano. O Japão não criou o otohime à toa. Ele nasceu porque, historicamente, a cultura japonesa valoriza o en, o espaço invisível das relações sociais. Aquela tensão elegante entre manter o outro confortável e desaparecer discretamente da equação. Então, o botão que simula o som de uma descarga não é um bug, é uma feature. Ele não está ali para resolver um problema técnico. Ele está ali para não ofender ninguém, com a lembrança incômoda de que todo mundo tem sistema digestivo. Bonito, né? Fofinho. Discreto. Um pequeno delírio coletivo em forma de som ambiente. Só que aí vem o twist. Essa disfunção organizada virou padrão, virou design, virou produto. Hoje, há empresas que vendem módulos de privacidade sonora para escritórios, salas de reunião e, adivinha, banheiros de luxo. É a mesma lógica. Ninguém pode ouvir nada, saber nada, perceber nada. Seu som é intrusivo. Sua existência, perturbadora. Por favor, fique em silêncio até segunda ordem. E é claro, com o tempo, isso escapou do banheiro. O conceito da descarga falsa virou estética de vida. Gente que não fala o que pensa, mas posta frase passivo-agressiva no Instagram. Gente que não suporta conflito, então manda emoji. Gente que grita em silêncio, com áudio do TikTok de fundo. No Japão, estima-se que mais de 30% dos banheiros públicos femininos já tenham esse sistema sonoro instalado. E alguns modelos mais novos vêm com tecnologia de som 3D para criar a ilusão perfeita de que outra pessoa apertou a descarga. Isso mesmo, uma ilusão dentro da ilusão. Porque nem o som de uma descarga falsa pode parecer seu. Ele precisa parecer coletivo, impessoal e, se possível, digitalmente estilizado. Agora pensa comigo. A gente vive numa época em que preferimos criar realidades simuladas a lidar com os sons normais da vida. E você acha que o problema tá só no banheiro? Tá bom, então fica aqui a provocação. Se você tivesse um botão para disfarçar o que sente, o que pensa, o que é, você apertaria? Porque parece que muita gente já apertou e nem percebeu. Agora segura essa. O Japão institucionalizou o som da vergonha. Isso não é uma metáfora espertinha para encerrar um parágrafo. Isso é literalmente o que aconteceu. Em 2012, o Ministério do Meio Ambiente japonês lançou um relatório incentivando a instalação dos otohime em banheiros públicos, como política de sustentabilidade. Isso mesmo, o mesmo país que constrói trens-bala com precisão cirúrgica e faz o sushi parecer arte performática, também destinou verba para garantir que ninguém tivesse que ouvir um pum alheio. Motivo oficial? Economia de água. As mulheres, com medo dos sons do próprio corpo, estavam apertando a descarga várias vezes só para disfarçar os ruídos. Então, o governo, num gesto que parece humanitário, mas é completamente distópico, decidiu resolver o barulho. Com mais barulho. Substituiu descargas múltiplas por uma sinfonia falsa de descarga digital. É um pouco como se alguém dissesse: a gente não quer que você mude. A gente só quer que pareça que você mudou. E isso te soa familiar? Pois deveria. Esse é o manual moderno da performance social. Faça barulho falso.
gaste menos água. E, por favor, não assuste ninguém com a sua existência natural. O nível de ironia aqui é desconcertante. O Japão, que é famoso por sua cultura de contenção, transformou o constrangimento individual num assunto de Estado, um dilema fisiológico. Virou política de design urbano. E ninguém achou estranho. Muito pelo contrário. O otohime virou item de marketing. Alguns modelos, pasme, são anunciados com a frase: transforma seu momento íntimo em uma experiência tranquila. Que momento íntimo é esse, minha gente? O que há de íntimo num banheiro onde uma IA gera som digital para garantir que ninguém ouça sua anatomia básica funcionando? Isso é um delírio coletivo com interface touchscreen. E tem mais. Essa lógica não parou nos banheiros. A ideia de evitar o desconforto virou mantra de produtos de tecnologia pessoal. Headphones com cancelamento de ruído. Aplicativos de meditação que fingem florestas para você esquecer que vive num apartamento mofado. Filtros de stories que escondem espinhas e colapsos existenciais. O mesmo impulso que criou o otohime está na base de todos esses gadgets. A lógica é simples. Não corrija o problema. Simule a ausência dele. Crie um som que cubra outro som. Um rosto que cubra outro rosto. Uma vida que cubra a realidade. E você aí, achando que só ia rir de um botão de descarga. Bem-vindo ao teatro sonoro do século XXI, onde até seus barulhos mais íntimos precisam de um design. E, claro, de um botão para desligar. Se você achava que a invenção de um botão para esconder o som do seu próprio corpo era o limite da bizarrice funcional, parabéns! Você ainda tem fé, e ela será removida cirurgicamente nos próximos minutos. Porque agora a gente entra no mundo dos sensores, das privadas com IA e da automação da vergonha. Veja, o otohime começou como um dispositivo físico, uma caixinha discreta ao lado do vaso que você apertava para iniciar a mentira sonora. Mas a evolução ou degradação, dependendo do seu nível de cinismo, veio rápido. Hoje, muitos banheiros públicos no Japão têm sistemas que detectam a presença do usuário e disparam automaticamente o som da descarga fake. Isso mesmo, você não precisa nem apertar mais. A máquina decide quando você quer esconder algo. Imagine a quantidade de dados envolvidos nesse gesto. Presença detectada, áudio iniciado, ciclo de som, temporizador, finalização automática. Tudo isso para abafar um barulho que deveria ser tratado com naturalidade, mas virou ameaça pública. E se você acha que isso é só um detalhe esquisito de design japonês, talvez você devesse repensar o que já aceitaram instalar na sua vida. Esse tipo de melhoria embute uma lógica perversa, a de que o desconforto precisa ser gerenciado por máquinas, não enfrentado por pessoas. Que a exposição, mesmo a mais mínima e humana, é uma falha de sistema e não parte da vida. Que o silêncio é uma condição de convivência, mesmo que artificial. E assim, a normalidade vai sendo construída à base de efeitos especiais. Aí entra a cereja no bolo. Empresas como a Toto, sim, o império dos sanitários premium, começaram a integrar os sons falsos a outros recursos. Aquecedores de assento, purificadores de ar, luzes aromáticas. Tudo isso embalado em uma interface de botões coloridos que mais parece o painel de uma nave espacial, pilotada por alguém
com síndrome do pânico. Você entra no banheiro e ele já te conhece. Sabe que você está ali. Calcula quanto tempo vai durar. Prepara o ambiente e começa a reproduzir uma realidade sanitária editada, higienizada, limpa de qualquer ruído humano. Parabéns! Você se tornou um espectador VIP no teatro da própria digestão. Mas a pergunta é: isso realmente resolve alguma coisa? Porque se as pessoas continuam se sentindo constrangidas o suficiente para apertar um botão de descarga fake, será que o problema é o som? Ou é a cultura que nos ensinou que ser corpo é uma falha? Que emitir sons naturais é de alguma forma vulgar? Que existir de forma audível é uma agressão? E aqui está o paradoxo. O Japão é um dos países mais avançados tecnologicamente e, ao mesmo tempo, um dos mais reprimidos emocionalmente. Não é coincidência. A tecnologia aqui não está libertando ninguém. Está servindo como armadura social. Uma proteção acústica contra a possibilidade de ser visto como humano demais. Então, da próxima vez que você pensar em avanço tecnológico, lembra. Enquanto o Ocidente sonha com carros voadores e metaversos, o Japão está aperfeiçoando um sistema para que ninguém ouça você fazendo xixi. E, sinceramente, talvez eles estejam mais perto da verdade do que a gente gostaria de admitir. Chegamos aqui, ao ponto em que a máquina se antecipa ao seu embaraço. Não é você que decide esconder seus sons. É o sistema que presume que você vai querer esconder. E já age por você. Uma espécie de protocolo automático do pudor. Cortesia da tecnologia com sensibilidade programada por homens de terno com pavor de ruído humano. Sabe aquele momento onde você acha que tem privacidade? Agora ele começa com um sensor detectando seus passos, seu peso, sua posição e, claro, a duração do seu ritual fisiológico. O som da descarga falsa começa a tocar antes mesmo de você fazer qualquer coisa. Porque o banheiro já sabe que, só por entrar ali, você provavelmente vai emitir um som constrangedor. É o julgamento prévio do corpo em ação. E isso, meu caro observador desconfortável, é o que a gente chama de censura preventiva da existência. Ato contínuo de disfarçar o que é inevitável. Um teatro de civilidade tão minuciosamente orquestrado que parece mais ritual do que hábito. Você entra, senta, e a máquina já está executando a mentira sonora em seu nome, sem nem te consultar. Cortesia de um código de conduta invisível. O mais louco? Isso não é paranoia minha. Vários hotéis e estabelecimentos japoneses passaram a incluir sensores de proximidade em banheiros femininos, porque mulheres relatavam deixar a descarga real funcionando por muito mais tempo, só para esconder os sons. E isso, como você deve imaginar, gastava uma quantidade absurda de água. Então, veja bem, o problema nunca foi o som. Foi a expectativa de que você não deveria emiti-lo, de que você deveria existir em silêncio, de que sua presença precisa ser editada em tempo real para não perturbar ninguém. E aí surge a solução. Uma maquininha que mente por você, disfarça seus barulhos e te devolve ao mundo como um holograma discreto e asseado. Só que esse mesmo raciocínio já está sendo replicado em outras áreas. Em elevadores que tocam música instrumental para neutralizar constrangimentos. Em sistemas de IA que geram respostas automáticas para você parecer educado.
em aplicativos que bloqueiam palavras polêmicas antes mesmo de você pensar em escrevê-las. Você já sacou onde isso vai dar, né? Se tudo ao seu redor está sendo moldado para suavizar a sua presença, você mesmo vai deixar de existir como presença real. Vai virar um rascunho higienizado de quem você poderia ser. Vai começar a internalizar esse filtro, até não conseguir mais emitir nenhum ruído espontâneo sem sentir culpa. A tecnologia que nasceu para te libertar, agora serve para conter sua natureza mais básica, porque a verdade inconveniente é que ninguém quer um humano de verdade sentado do lado. Querem um humano no modo silencioso, um avatar educado, que não fede, não peida, não protesta e nem se emociona demais. E quando até o banheiro se torna cúmplice dessa lógica, é bom você se perguntar: onde mais você já está sendo silenciosamente treinado para sumir? Mas tudo bem. Continua aí. Aperta o botão. Deixa o som fake tocar. Respira fundo. E celebra o triunfo do desconforto social em alta definição estéreo. Porque no fim, o que importa mesmo é que ninguém ouça o que você realmente tem para dizer ou para eliminar. Com isso, podemos encerrar. Mas a pergunta ecoa, mesmo sem som. O que mais estão programando para você, sem que você saiba? Bom, se você chegou até aqui, parabéns! Você sobreviveu ao desconforto de pensar enquanto assiste vídeo na internet, o que já te coloca à frente de 90% da humanidade. Agora, se quiser continuar nesse tour guiado pelo lado oculto das coisas banais, você já sabe o caminho. Ou melhor, finge que não sabe, mas seu dedo coça para clicar em algo. Fala alguma coisa aí nos comentários, só para provar que você ainda é mais humano do que esses sensores de descarga emocional que te cercam. Vai que alguém lê e percebe que não está sozinho nesse banheiro existencial.